Um condutor de aterramento, ele nada mais é do que esse condutor que interliga o eletrodo de aterramento da edificação até o BEP, que é o barramento de equipotencialização principal. Nada mais é do que isso. Agora sim, como fazer a escolha dele? Né? Como dimensionar? O que a 5410 diz sobre isso? Vamos ver. Seção mínima do condutor de aterramento. Enterrado, tá? Na parte enterrada, a gente considera essa tabela aqui. Então aqui, ó, no item 6.4.1.2, ele trata, né, de condutores de aterramento. Então no 64121 diz que a seção dos condutores de aterramento deve ser dimensionada conforme 6431. Tá? Então, para condutores enterrados no solo, a seção não deve ser inferior às indicadas na tabela 52. Eu vejo muita gente dimensionando o condutor de aterramento por essa tabela. Já vi em projetos de outros profissionais. Vejo pessoas comentando sobre isso, inclusive na internet. Muito cuidado com os conteúdos que vocês assistem, né? Que você assiste na internet. Veja se tem fundamento realmente. A grande maioria considera essa tabela aqui. Mas vamos lá. Essa tabela 52, ela trata de seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo. Condutores de aterramento enterrados no solo, seções mínimas. Não quer dizer que eu tenho que colocar esse. Não é por essa tabela que eu dimensiono. E sim numa tabela e com cálculo feito através de cálculo, né, desse item 6431 que a gente vai ver. Então vamos lá. No trecho em que o condutor de aterramento é enterrado, qual deve ser o mínimo? Ele diz aqui, essa tabela nos diz aqui, ó. Então, se ele tem proteção contra danos mecânicos, né, contra choque, tá dentro de um eletroduto, é um cabo de 1 kV, né, um cabo unipolar, que ele tem uma proteção mecânica da isolação. Aqui ele diz sobre proteção da isolação, tá? Se é um cabo isolado, e aí, ele tá dentro de eletroduto? Se é um cabo 1 kV, né, ele tá protegido. Se for um cabo nu, ele tem que estar também dentro de eletroduto. Para ser aqui, ó, com essa seção de cobre 2,5 mm², de aço 10 mm². Se ele for protegido contra corrosão, também. Então, utiliza-se essa seção aqui, protegido contra corrosão. Se ele não for protegido contra danos mecânicos, né, se for um cabo nu ali, por exemplo, fora do eletroduto, sem proteção mecânica, ele então deve ser um cabo de cobre de no mínimo 16 mm². Se for aço, 16 mm². Aí eu dimensiono e o cabo deu 10 mm² lá pela tabela que a gente vai ver no 6431. Não importa. Essa tabela diz que deve ser no mínimo 16. Você fez o cálculo lá pela equação, pela tabela que eu vou mostrar. Chegou a 10, 16 no mínimo se ele não for protegido contra danos mecânicos. Você achou 10, ele é protegido? Aqui diz que é no mínimo 2,5. No mínimo, tá? Nem recomendo utilizar esse 2,5 aqui. Muito frágil, né? Acho que para aplicação do eletrodo do condutor de aterramento, eu não acho válido, tá? Eu não aplico. Se ele não for protegido contra a corrosão, você tem que instalar pelo menos 50 mm². No caso aí de solos ácidos, alcalinos, né? Se for de aço, 80 mm². Se ele não for protegido, por que isso? Porque tem um risco dele se deteriorar mais rápido. Então não vou utilizar uma seção muito pequena. Eu tenho que utilizar no mínimo 50 mm² para garantir ali, certo? Essa proteção química. Essa tabela 52, ela trata sobre seções mínimas, tá? Não dimensione por ela. E no trecho enterrado, tá? Isso aqui ela deixa bem claro aqui, ó, enterrados no solo. Eu vou mostrar uma figura aqui, essa aqui, que ela... Aqui eu até desenhei, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui a gente tem a edificação, seja casa, seja indústria, seja comércio, enfim, a edificação. Aqui a gente tem o BEP, aqui a gente tem o eletrodo de aterramento, que a gente tem a conexão. Aqui a gente tem o condutor de aterramento, olha só, que interliga o eletrodo ao BEP. Então, nesse trecho enterrado aqui, ó, eu até escrevi aqui, ó, nesse trecho enterrado aqui, ó, a gente considera então, no mínimo, a seção da tabela 52, tá? É o que aquela tabela considera. Esse trecho aqui, a gente vai dimensionar de acordo com a 58 mesmo, a tabela 58. Mas assim, você não vai utilizar um cabo aqui, uma seção aqui e outra aqui. Não fica eletricamente viável, não acho. Então, em projeto, eu coloco a seção uma só, unificado ali, não
tem muita frescura não. Garantir aí o mínimo aí de acordo com a parte. Claro, a pior situação. Se essa parte aqui der uma seção maior que essa, eu vou utilizar logo todo, tá? Não vou ficar cheio de emenda no condutor de aterramento, não faz sentido. Então, essa aqui a gente viu a parte da seção mínima, dimensionamento pela seção mínima, consideração, né? Seção mínima. Aí o item 6.4.3.1, que ele justamente diz aqui, ó, 6431. O ponto 2 desse item, ele diz aqui, ó, a seção dos condutores de proteção não deve ser inferior ao valor determinado pela expressão seguinte. Então, aplicável apenas para tempos de seccionamento que não excedam 5 segundos, tá? Isso aqui é mais ligado à questão da proteção. A proteção ela tem que atuar em no máximo 5 segundos para proteger aquele cabo, tá certo? Então, essa é a equação básica. Dimensionamento feito por essa equação, a seção dá muito menor do que pela planilha, no caso pela tabela 58, dá muito menor. Então, em certas situações é viável calcular. O condutor de aterramento geralmente ele não é tão longo, né? Ele não é assim, o tamanho dele, né? O comprimento dele não é tão grande. Bom, aí fica ao seu critério, calcular ou não, ou aplicar a tabela 58 que eu vou mostrar mais para frente. Qualquer um dos dois atendem a 5410, tá? Então ela traz essa equação aqui, onde essa é a seção do condutor, você quer encontrar em milímetros quadrados, e é o valor eficaz em amperes da corrente de falta presumida, considerando falta direta. T é o tempo de atuação do dispositivo de proteção responsável pelo seccionamento automático em segundos. Aqui a gente vai ver também no gráfico, eu vou mostrar tudo certinho, você vai aprender. E K é um fator que depende do material do condutor de proteção, ou de aterramento, de sua isolação e outras partes, e das temperaturas iniciais e final do condutor. No caso aí as tabelas 53 a 57, aqui da própria 5410, indicam valores de K para diferentes tipos de condutores de proteção. Aí você pergunta, Lincoln, mas o esquema é TN. O TN, né, voltando aí, lembrando que a corrente de falta, a corrente de defeito, né, que é a corrente de falta, ela não passa aí pelo sistema de aterramento, porque tem o PEN, né? Tem uma proteção elétrica mais neutro. Mas em caso de falha desse PEN, uma conexão ruim, o cabo foi rompido, existe a circulação de corrente. Vamos dizer que aqui seja o condutor de fase entrando aqui na edificação, no quadro lá. Existe essa circulação de corrente, aqui ó, passa lá pelo circuito, pelo equipamento, retorna pelo condutor de proteção, né? Que vai estar ligado ao BEP. Então esse circuito se fecha, ó. Vai lá pro eletrodo de aterramento aqui do padrão. E aí a gente fecha esse circuito. Então, em caso de falha do proteção elétrica mais neutro, essa corrente de falta, ela circula pelo sistema. É importante a gente considerar, somente no TT, mas no TN também pode acontecer isso aqui. Então, esse aqui é um caminho da corrente de falta. A tabela 64313 diz que, em alternativa ao método de cálculo em 64312, diz... no caso, né, a seção do condutor de proteção pode ser determinada através da tabela 58. Quando a aplicação da tabela conduzir as seções não padronizadas, devem ser escolhidos condutores com a seção padronizada mais próxima. O que é que ele quer dizer com isso? Se eu faço dimensionamento aqui através do condutor de fase, que é o que a tabela diz aqui, e der uma seção de 45, que no caso é a metade de 1,95 milímetros quadrados, por exemplo, eu vou utilizar de 50, sempre a mais. Então aqui, ó, quando a aplicação da tabela conduzir as seções não padronizadas, né? Padronizado é o quê? 95, 120, 150, 70, 50. Então 45 não é padronizado, eu vou utilizar 50, sempre acima. Devem ser escolhidos condutores com a aplicação da tabela, condutores com a seção padronizada mais próxima, acima. Bom, a tabela 58 é válida apenas, detalhe importante, se o condutor de proteção for constituído do mesmo metal que os condutores de fase, tá? Se for o mesmo metal. Quando este não for o caso, não for o caso, né? VIEC 63645 554, como diz a 5410. É isso. Então podemos utilizar aqui, ó, essa tabela 58. Lincoln,
não quero fazer o cálculo. Beleza, utiliza a tabela 58. Você pode utilizar. Aqui, ó, condutores seção dos condutores de fase, S em milímetros quadrados, seção mínima do condutor de proteção correspondente em milímetros quadrados. Então, se o meu condutor de fase é menor ou igual a 16, como ele diz aqui, ó, eu vou utilizar a seção no condutor de proteção, o condutor de aterramento aqui, no caso, 16. Se é um de 10, por exemplo, eu vou utilizar aqui, ó, 10 milímetros quadrados. Se for menor ou igual a 16. Se for maior, aí se for entre 16 e menor ou igual a 35, se for um de 25, por exemplo, eu utilizo um 16. Se a seção for maior que 35, aí eu utilizo essa seção dividido por 2, tá? Se é um cabo 95, como no exemplo aqui, ó. Se é um cabo 95, então fase aqui, ó, entra fase, cabo 95. Condutor de aterramento é pelo menos metade pela tabela. Se você for calcular, dá bem menor, tá? Eu arrisco dizer aí que dá lá pra casa aí dos 16, por aí. Dá bem baixo, dá bem abaixo. Então 16 para 50 é uma economia muito grande, né, pro cliente. Mas tem caso que, pô, eu quero ser mais prático aqui, não vai fazer tanta diferença. Aplica a 58, aplica a tabela 58. Então aqui, ó, vamos lá, deixa eu dar o zoom aqui. Eu tenho aqui fase, 95 milímetros quadrados. Então, de acordo com a tabela 58, eu vou aplicar, então, ó, o condutor de aterramento. Eu vou dimensionar ele pela tabela 58 aqui. 95 dividido por 2, porque é acima de 35 milímetros quadrados. Então, eu vou aplicar dividindo por 2. 45 milímetros quadrados. Não é um valor padronizado no mercado aí. Então, eu vou utilizar o acima, os 50 milímetros quadrados, que é o mínimo tabela 58. Então, esse condutor, ele vai ser 50 milímetros quadrados. Lá pelaquela tabela, a outra tabela de seção mínima é bem menor. Então, eu vou utilizar 50 milímetros quadrados, que é o mínimo estabelecido e recomendado pela tabela 58. Esse é o mínimo, então eu vou utilizar esse valor. Então, o meu condutor de aterramento, ele vai ser 50 milímetros quadrados, que vai interligar aqui o eletrodo de aterramento ao BEP.